Olá pessoal, sou o Thiago Francisco, sou higienista ocupacional certificado, sou engenheiro de segurança do trabalho e técnico em segurança do trabalho e eu estou aqui para tirar uma dúvida que hoje muitos profissionais da área de saúde e segurança do trabalho eles têm. Muita gente me pergunta, Thiago, qual que é a diferença do programa de gerenciamento de risco e da gestão dos riscos ocupacionais? Então eu resolvi fazer um modelo aqui de um guarda-chuva, tá? Pessoal, subentende que isso seja um guarda-chuva e aí eu vou falar qual que é a diferença do programa de gerenciamento de riscos e também da gestão de riscos ocupacionais. Quando você for montar o seu programa de gerenciamento de risco, lembre-se que o programa de gerenciamento de risco ele é um instrumento de gestão da gestão de riscos ocupacionais. Então, o PGR ele é um instrumento de gestão, logo ele é um programa de gerenciamento. Por isso que o nome dele é Programa de Gerenciamento de Riscos. O gerenciamento, quando ele é bem feito, quando ele passar por essas etapas aqui, ele vai levar à gestão dos riscos ocupacionais. Ou seja, essa parte aqui é o gerenciamento e essa parte aqui é a gestão, que vai possibilitar muitas oportunidades, tanto aqui dentro do guarda-chuva, quanto na parte de fora do guarda-chuva. Então eu vou contextualizar isso. Primeiro, quando você começar o seu programa de gerenciamento de riscos, por onde que você deve começar? Pelo inventário de riscos, ou seja, essa é a primeira etapa do seu programa de gerenciamento de riscos, que é o inventário de riscos. Quando você estiver nessa etapa, que é a primeira etapa, a sua única preocupação é inventariar os riscos, ou seja, você tem que percorrer toda a empresa, todos os setores, verificar todas as atividades para você colocar no seu inventário de risco todos os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e riscos de acidente. Então, nessa etapa você não tem que preocupar em classificar. A sua preocupação é em inventariar, ou seja, colocar todos os riscos, ok? Depois que você fez essa etapa de inventário de riscos, você vai para a segunda etapa, que é a matriz de riscos. Para que essa matriz de riscos serve? Para você dar significância aos riscos, você atribuir valores a esse risco para você determinar se esse risco ele é insignificante, se ele é significativo ou se ele é inaceitável. A matriz de risco, ela vai considerar muitas variáveis. Ela vai considerar, além da frequência e da severidade, se aquela substância tem um limite de tolerância TWA, se ela tem um limite de tolerância STEL, se ela tem um limite de tolerância valor teto, se ela tem um limite de superfície, se é uma substância ototóxica, se é uma substância carcinogênica, se é uma substância teratogênica, se é uma substância mutagênica, a quantidade de pessoas que estão expostas a um determinado risco. Ou seja, quando você fala de higiene ocupacional, quando você fala de ergonomia, tem muito mais variáveis do que apenas a frequência e a gravidade, apenas a frequência e a probabilidade, né? A severidade também, ou seja, tem muitas variáveis aqui. Aqui vai depender do conhecimento técnico aprofundado de higiene ocupacional, de ergonomia, de prevenção e controle de perdas, de prevenção e combate a sinistros e também de emergências. Então, na matriz de risco é que vai falar se aquele risco ele é importante ou se aquele risco não é importante, se aquele risco ele é significativo ou se ele não é significativo. Então, a matriz de risco é que vai direcionar
quais ações vão para o plano de ação. Por exemplo, se eu tenho um risco que ele é muito baixo, que ele chega a ser insignificante, ele não precisa ir para o plano de ação. Agora, se eu já tenho um risco que ele é muito significante, ele tem que ir para o plano de ação, ok? Então, o nosso programa de gerenciamento de risco, ele tem essas etapas aqui, são essas 3 etapas. Lembrando que entre essas etapas aqui, a gente vai ter mensuração de riscos e quantificação de riscos. Então, nosso PGR, eu poderia resumir ele em 3 etapas, que seria o inventário de risco, a matriz de riscos e o plano de ação. Quando você chega no plano de ação, você começa a entrar na gestão de riscos ocupacionais, que tem como objetivo principal o desempenho, melhorar o desempenho da área de saúde e segurança do trabalho da sua organização. Lembrando que o gerenciamento ele está abaixo da gestão. Gerenciamento é um nível tático, enquanto que a gestão é um nível estratégico. O gerenciamento são para ações de médio prazo, ok? Ações gerenciais, enquanto que a gestão ela é nível estratégico, são assuntos, decisões para longo prazo, ok? Aqui cabe a parte da gerência e aqui cabe a parte da diretoria para você poder melhorar o seu desempenho. A partir do momento que você fez isso daqui bem feito, porque olha, tudo tem que ser bem feito aqui, ó, porque esses 2 aqui, o inventário de risco e a matriz de risco, é que vai determinar quais ações vão migrar para o plano de ação, ok? E na hora que migra para o plano de ação, você começa a trabalhar com a gestão dos riscos ocupacionais e isso vai trazer para o profissional de saúde e segurança do trabalho capacitado, competente, vai trazer muitas oportunidades para ele ganhar dinheiro ou para ele ganhar promoção na sua empresa, desde que ele garanta a melhoria do desempenho. Quais oportunidades são essas? Você vai ter a oportunidade de fazer a gestão, que é a melhor delas. Você vai ter a oportunidade de controlar ruído, ou seja, fazer um programa de conservação auditiva. Você vai ter a oportunidade de ministrar treinamentos. Quais treinamentos são esses? Pode ser o treinamento de proteção respiratória, o treinamento de conservação auditiva, treinamento de trabalho à altura, treinamento de espaço confinado, ou seja, vai estar tudo aqui no plano de ação quantificado, com a significância para você trabalhar para reduzir o seu risco. Então, vai ter muita oportunidade. Essa parte aqui do guarda-chuva, eu vou focar apenas nas oportunidades do profissional da área de saúde e segurança do trabalho. Aqui, nesse guarda-chuva, só couberam essas, mas são centenas de oportunidades para quem for capacitado, para quem for competente. Então você vai poder trabalhar com a questão de EPI, você vai poder trabalhar com a questão de equipamento de proteção coletiva, uma área muito interessante que está crescendo muito no Brasil hoje é para os ergonomistas, análise ergonômica do trabalho. O seu PCMSO ele tende a ser mais estruturado porque agora ele vai buscar uma matriz de risco para poder definir adequadamente qual que é o controle que tem que ser feito na saúde dos trabalhadores. Profissional que vai valer ouro, que é o profissional competente, não é qualquer um não. O higienista ocupacional, porque tem uma particularidade muito grande da higiene quando você chega aqui, ó, na matriz de riscos. Ou seja, todas essas oportunidades que eu estou falando para a área técnica. Saindo da área técnica agora, que não deixa de ser oportunidades, na verdade, são oportunidades muito interessantes aqui que eu resolvi deixar de fora do guarda-chuva, em relação a tributos relacionados à área de saúde e segurança do trabalho. Qual tributo são esses? Isso pode envolver
muitos assuntos. Eu só coloquei esses daqui porque são os mais comuns para o profissional da área técnica. Saindo da área técnica, você vai ter muita oportunidade de reduzir custos para a empresa. Custos relacionados ao quê? Insalubridade, periculosidade, a questão de aposentadoria especial, a questão de vários outros tributos relacionados à área de segurança do trabalho. Não tem a ver diretamente aqui com a área técnica, mas a área técnica, quando bem feito por um profissional de higiene ocupacional, de ergonomia, de saúde e segurança do trabalho, quando isso daqui ficar muito bem feito, aí você está trabalhando com a gestão de riscos ocupacionais, no qual o empresário, o empregador, ele vai ficar de olho, porque isso daqui envolve dinheiro. Você tem possibilidades de fazer com que a empresa economize muito dinheiro em relação a esses tributos, desde que você seja um profissional da área técnica competente para melhorar a sua gestão de riscos ocupacionais. Quer ver um exemplo? Eu não falei aqui que vai ter oportunidade de treinamento e de medições e também de você fazer um diagnóstico propondo um equipamento de proteção coletiva. Deixa eu dar um exemplo. O nível, a intensidade do ruído, ela está alta. O que você vai ter como medida imediata? Vamos fazer um programa de conservação auditiva, ou seja, uma oportunidade para você. Esse programa de conservação auditiva, ele preza que tenha que ter treinamento de proteção auditiva para os trabalhadores, ou seja, 1, 2 oportunidades. Agora, se você é um profissional da área da engenharia, você pode propor um equipamento de proteção coletiva para esse ruído aí, para reduzir a intensidade. Vamos imaginar que você saiu do limite de exposição ocupacional para baixo do nível de ação, ou seja, você melhorou o seu desempenho. Melhorou o seu desempenho, você está fazendo o quê? A gestão de riscos ocupacionais. Melhorando essa gestão, você pode buscar reduzir alíquotas aonde? Nessa parte aqui de tributos relacionados à área de saúde e segurança do trabalho, ok? Esse é um vídeo no qual eu tento resumir para você entender o que é a diferença do programa de gerenciamento de riscos e a gestão de riscos ocupacionais.